Ei, você que está em casa nos assistindo, boa noite. Seja bem-vindo a mais um domingo de celebração online. Como você sabe, o nosso tema esse mês, devido ao Setembro Amarelo, tem sido esperança. E Deus tem falado muito conosco até o momento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o link deste vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp. Mas também não deixe de nos seguir no Instagram, @Igreja Missionária IT, onde toda semana vocês vão encontrar novas publicações e sinta-se à vontade para interagir conosco. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, louvando e engrandecendo o seu nome. Queremos te pedir, usa cada um de nós para levar a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Continue conosco. Glória a Ti, Senhor. Estamos aqui nesta noite, Deus, para darmos ao Senhor toda glória, toda honra, todo louvor que lhe é devida, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. És bem-vindo neste lugar, Senhor. Receba a nossa adoração nesta noite, Deus, como aroma suave às Tuas narinas, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo, Santo Espírito de Deus. Fala conosco, toca nos nossos corações. Toca no coração de quem estiver assistindo, de quem vai assistir depois. O Senhor tem total liberdade. Aleluia, Jesus. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite
Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Jesus não desiste de você, querido. Ele se entregou por você. E se preciso for, Ele fará tudo novamente. Ele deixará a sua glória por amor a você. Aleluia. Vem para Jesus. Oi, que bom que você está aqui com a gente nesse canal. Quero lembrar você que, como você está participando aqui com a gente, de repente você está aí distraído, não esquece de clicar aí o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal para dar um apoio a esse trabalho aqui da Igreja Missionária em Itagimirim. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado toda vez que você está aqui com a gente. E para nós é um prazer muito grande poder entrar através desse canal aí onde você está agora. E neste mês de setembro, este mês é o mês chamado Setembro Amarelo, passou a ser um mês de combate ao suicídio e um mês também de combate às causas do suicídio. Por isso é chamado de Setembro Amarelo. E nesse mês nós decidimos ter como tema algo que é fundamental para combater o suicídio e as causas, como a depressão também. E o que é isso? É a esperança. Eu quero ler um texto para você, aqui em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, para que nós possamos meditar sobre esse tema tão importante. O texto diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Porque ele, pela alegria, veja bem, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Vou repetir este segundo versículo, que diz assim: Jesus, tendo os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, como eu disse para você, nós estamos falando sobre esperança, e talvez você fale assim, mas esse texto não cita nada
não tem nada sobre esperança. Tem sim, você vai ver como nós vamos observar agora. Na realidade, o texto não fala, não usa a palavra esperança, mas aqui você pode ver que a esperança, na realidade, é uma expectativa positiva com relação ao futuro, ou seja, a esperança é uma expectativa do bem futuro. E aqui nós temos Jesus como exemplo máximo, como exemplo supremo. Jesus viveu e morreu em esperança. Morreu em esperança por quê? Porque Jesus tinha uma expectativa do que ia acontecer por meio da sua própria morte, do seu sacrifício e através desse sacrifício a nossa salvação. Então você pode ver que, embora o texto não fale de esperança, Jesus estava movido por alguma coisa que ele esperava. Ou seja, ele acreditava que isso ia acontecer. Ele tinha plena confiança em Deus o Pai, de que o Pai o ressuscitaria dentre os mortos, de que o Pai aceitaria o seu sacrifício, de que a justiça de Deus seria cumprida e que aqueles que creem seriam salvos. Então, como está escrito na versão atualizada, diz assim: em troca da alegria que lhe estava proposta. Olhe como Jesus estava olhando para frente, ele estava olhando para algo que viria depois, ele estava olhando para uma alegria que viria depois, para a recompensa do seu sofrimento, para a recompensa da sua dor, e por isso ele foi capaz de suportar a injustiça, ele foi capaz de suportar os escárnios, as zombarias, a tortura, a morte, porque ele sabia que o Pai o ressuscitaria e o elevaria, como está escrito, que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus é o exemplo supremo de esperança, né? E isso aí nos conduz à principal coisa que a gente tem que ter em mente. Ele confiava no Pai, ele confiava na bondade do Pai, ele confiava no amor do Pai, na justiça do Pai, e por isso ele podia se entregar totalmente nas mãos do Pai, tendo uma boa expectativa do que viria depois. E assim como Jesus teve essa confiança, assim como Jesus teve essa esperança, nós devemos também ter a esperança. Então, a mensagem central é essa, gente. Deus é bom, e porque Deus é bom, você pode esperar dele o bem. E se você pode esperar dele o bem, você pode ter alegria nessa esperança. Ou seja, a expectativa do bem produz alegria. A expectativa do bem derrota a tristeza e, portanto, derrota a depressão, derrota inclusive aquela situação tão terrível que leva muita gente ao desespero e até pensar em suicídio. Você precisa dessa esperança, e quem pode dar para você essa esperança é Jesus. O dicionário define esperança como o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. Ou ainda, outro dicionário diz assim: confiança de que algo bom acontecerá. Gente, isso só pode acontecer com um Deus bom. Isso só pode acontecer quando a gente tem confiança num Deus que pode controlar as circunstâncias e que pode fazer, como diz a palavra de Deus, com que todas as coisas cooperem ou trabalhem em conjunto para o bem daqueles que o amam. Então, um exemplo bíblico supremo é o exemplo de Jesus. E outro exemplo que eu vou citar para você é o exemplo de José no Egito. José no Egito, ele sonhou, antes de ir para o Egito, evidentemente, quando estava com seus familiares, com seu pai em Canaã, ele sonhou alguns sonhos de Deus. Nestes sonhos, ficava claro de que ele seria o líder de sua família. E o que aconteceu? Estes sonhos não foram bem vistos, seus irmãos tiveram inveja de José e o desprezaram. E, inclusive, José então foi rejeitado, foi vendido pelos seus irmãos, numa situação horrível, como escravo, e foi levado como escravo para o Egito. Pensa bem comigo, gente. José tinha todas as razões para ficar rancoroso, deprimido, mal, e não querer nada de bom para ninguém, nem para ele mesmo na sua vida. Mas o que aconteceu? José, na verdade, ele tinha um coração confiante em Deus, e por isso ele pôde perdoar os seus irmãos, e por isso ele pôde prosperar até mesmo como escravo. Porque então, se você ler a história de José no livro do Gênesis, você vai ver que José, quando ele foi comprado como escravo
por um senhor egípcio, ele passou a prosperar ali dentro daquela casa, a tal ponto de ele se tornar o administrador de toda aquela casa. Então, mesmo escravo, José prospera. Por que José prospera? Porque José tinha expectativas boas do futuro. Ele tinha confiança de que, de alguma forma, Deus cumpriria os seus propósitos e aqueles sonhos se realizariam. Pior, José, essa história não acaba aí. José ainda foi injustiçado, foi acusado falsamente, foi então lançado numa prisão, num calabouço. Mas ali no calabouço, José também não se deixou vencer pela tristeza, pelo desespero. Por que ele não se deixou vencer pelo desespero? Porque ele tinha fé no Deus que controla todas as coisas, ele tinha confiança de que o bem seria, por final, triunfante através desse Deus, então ele podia se entregar completamente nas mãos dele. José, apesar de estar numa prisão, serviu alegremente e, por incrível que pareça, a Bíblia diz que José prosperou ali na prisão. Prosperou até o ponto de que o chefe da prisão, o carcereiro que cuidava de tudo, todo aquele calabouço, acabou entregando a José o cuidado dos demais presos. E José fazia isso muito bem, e foi por isso que ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos daqueles homens que tinham sido presos lá, a mando do faraó, e por causa dessa interpretação que ele deu dos sonhos deles, José acabou sendo então, depois, aquele que foi interpretar os sonhos do próprio faraó, foi chamado pelo faraó para interpretar os seus sonhos, e José deu a palavra de Deus para ele, e então ele passou a ser, a partir daí, o governador de todo o Egito. E com o tempo, você vai ver que os irmãos de José vão para lá, e os sonhos de José se cumprem. Mas é coisa interessante, né? A esperança tem a ver com sonhos. Então, se pense bem, esperança, na verdade, é isso, é você ter sonhos sobre o futuro, sonhos para o amanhã. Agora, é interessante você pensar o seguinte, o amanhã, nesta vida, vai chegar um amanhã que é o amanhã final, né? Então, nós não podemos ter sonhos apenas para esta vida, mas, inclusive, sonhos para a eternidade. E quando eu falo de sonhos, eu falo como estes sonhos, que são coisas que Deus coloca dentro do coração da gente, expectativas que a gente tem nas coisas que Deus promete. E estes sonhos são sonhos bons, e não são sonhos apenas de um sono que se foi, mas são sonhos que mostram uma expectativa que a gente tem, uma confiança que a gente tem nas promessas de Deus. Então, veja bem, a esperança fundamental que a gente tem, a esperança mais importante que você pode ter, que vai te sustentar diante das lutas, das tristezas e das angústias desta vida, é o que a Bíblia chama de esperança da vida eterna. Então, Paulo diz assim, o apóstolo disse dessa forma, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo estava se referindo aos cristãos que, abandonando o pecado, abandonando os prazeres deste mundo, sofriam até torturas por sua fé, e ele dizia, então se nós estamos esperando apenas pelos benefícios dessa vida, nós somos os mais tristes e os mais infelizes. Mas não, ele estava dizendo, nós temos uma esperança que ultrapassa as coisas dessa vida. E gente, eu tenho certeza que muitos cristãos hoje, inclusive, estão sendo vítimas de depressão. Olha, não estou aqui condenando e nem acusando, todos nós passamos por momentos de depressão, e você pode, qualquer pessoa saudável, mesmo um crente firme, pode passar por depressão e não precisa sentir-se culpa em relação a isso, mas você precisa buscar as soluções. E muitos cristãos estão se deixando entristecer profundamente e estão caindo em depressão. Por quê? Porque eles colocam a sua esperança nas coisas desta vida, ou seja, apenas nesta vida. Veja que a esperança de Jesus, que nós citamos antes, não se referia a esta vida. Pelo contrário, ele olha para o que vem depois do sofrimento, depois da morte. Está compreendendo isso? Então, se você não olhar para o que vem depois do sofrimento e depois da morte, você apenas olhar para as coisas desta vida, eu quero dizer para você, olha, você vai chegar num momento em que as suas esperanças vão ser frustradas, em que você vai olhar para o fim e vai ficar completamente abalado e entristecido, Então, assim como Jesus confiou no Pai, assim como Jesus se entregou ao Pai, para que Ele pudesse ser por Ele ressuscitado e exaltado, assim também nós precisamos confiar. Está escrito assim, na esperança da vida eterna
que o Deus que não pode mentir prometeu aos nossos antepassados antes dos tempos eternos. Repito, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Isso está na carta a Tito, capítulo 1, versículo 2. Ou seja, há uma esperança da vida eterna que Deus prometeu. E essa esperança é que deve nos sustentar. Veja que nem José, eu citei o exemplo de José, né? Nem José teve esperança somente para essa vida. Quando José estava para morrer, já tendo se cumprido todos os sonhos dele, ele tinha um outro sonho. Ele queria ver o seu povo voltando para a terra prometida, voltando para Canaã. Ele queria ver a nação de Israel se estabelecendo naquele lugar que Deus tinha prometido para eles. E sabe o que ele fez? Ele fez com que os israelitas prometessem que levariam os seus ossos para aquela terra. Ou seja, isso é simbólico, tá, gente? Isso é simbólico para a gente de uma esperança daquilo que vem depois da vida. E os irmãos dele, na verdade, o tinham traído, o tinham vendido, mas eles foram salvos por ele. E quando chega no final, depois que todos os sonhos de José, todas as suas esperanças desta vida se cumpriram com abundância, José se torna um homem rico, poderoso, sustenta toda a sua família, todo o seu povo, ainda assim, ele ainda tem sonhos, ainda assim, ele tem uma visão para depois desta vida, tá certo? É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim: irmãos, nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Olha o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos da cidade de Tessalônica. Ele está dizendo o seguinte: irmãos, se vocês forem como as outras pessoas que não têm esperança nenhuma, vocês vão ficar muito entristecidos. Paulo está falando sobre a morte, e ele está falando da importância do crente saber que ele vai encontrar os seus amados depois desta vida no reino eterno de Jesus, todos aqueles que creem. Então ele diz que aqueles que não têm esperança, olhe bem como isso é importante, aqueles que não têm esperança se entristecem. E gente, não é uma tristeza qualquer, é uma tristeza terrível, é uma tristeza profunda. Gente, sem esperança, a vida eterna, sem esperança da vida eterna em Cristo Jesus, esta vida é realmente depressiva. Se você parar para pensar e avaliar, se você parar para filosofar um pouquinho sobre a vida e a brevidade dela, você vai pensar o seguinte: na realidade, aquilo que você mais ama, aquilo que talvez é a fonte de mais alegria para você hoje, no futuro vai ser motivo de dor, de sofrimento, porque nada nesta vida você vai poder reter. As pessoas que você mais ama, você terá que se despedir delas. Ou elas irão primeiro, ou você irá primeiro. De alguma forma, você vai perdendo aquilo que você ama. Então, se você olhar para essa vida apenas naturalmente, apenas com os olhos naturais, esta vida, ela é depressiva. A velhice vai chegar, e tem gente que tenta evitar a velhice. Existem meios da gente envelhecer com mais qualidade de vida, verdade, tá? Mas muitas pessoas lutam e nem querem pensar nisso. Mas não adianta, não importa se você é jovem, você só não vai envelhecer se você morrer antes, né? E se você quiser envelhecer, é só não morrer antes de ficar velho. Mas quando você fica velho, você começa a notar que as coisas da vida, digamos assim, a saúde vai embora, as pessoas que você ama começam a ir embora, e você vai então perceber que a vida vai definhando. Então, se você tivesse apenas visão desta vida, se você alimentar apenas visão para esta vida, com certeza vai chegar um momento em que a tristeza vai ser maior do que qualquer alegria desta vida. Mas você precisa ter uma visão além disso. E Deus quer que você veja a vida não como ela é apenas aqui. Deus não quer que você veja apenas materialisticamente a vida, de modo físico. Deus quer que você veja o que Ele fez e o que Ele projetou para você, para a eternidade. Então, por isso, a falta de esperança diante da morte produz uma tristeza profunda e inconsolável. É isso que Paulo coloca ali, essa tristeza que ele fala ali é uma tristeza profunda e sem consolo. É uma tristeza desesperadora. E é normal você ver isso quando você vê as pessoas diante da morte, às vezes de entes queridos, perderem a esperança da vida, ficarem sofrendo por muito tempo. Quando você vê pessoas, até mesmo cristãos, que só atribuíam como valor da vida a vida aqui,
e perdem alguém que amavam, às vezes até perdem a fé em Deus, porque tinha uma perspectiva errada, tinha uma esperança errada, tinha uma ideia de que Deus parece que tinha a obrigação de manter tudo aquilo que essa pessoa amava ali junto com ela para sempre. Mas Deus prometeu a vida eterna sim, em Cristo Jesus, e esta vida eterna está depois de que Jesus voltar a este mundo, depois que nós fomos ressuscitados pelo seu grande poder. Esta promessa é a promessa da vida eterna que está na palavra de Deus. E Paulo, dizendo aos Romanos, diz assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, o amor de Deus que é experimentado por nós quando nós somos cheios do Espírito Santo é o que alimenta a esperança e fornece a esperança. E nesse próprio texto de Romanos 5, você pode ver depois com atenção, você vai ver que Paulo ensina que até mesmo as lutas, as tribulações, que ele chama, ou seja, as angústias, os sofrimentos desta vida, alimentam e fortalecem a esperança, porque eles nos ajudam a entender que esta vida aqui não é nada, e a gente colocar os olhos em Jesus, como diz o texto que eu li no início, com os olhos fixos em Jesus, que é o autor e o consumador, ou seja, é o fim também da nossa fé. E por isso que o profeta Jeremias disse o seguinte, ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Ou seja, grande é a fidelidade do Senhor. E ele termina dizendo: minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. O que Jeremias, o profeta, está dizendo aqui? Gente, no meio do caos, no meio do sofrimento e da dor de ver o seu povo, a sua família, muita gente morrendo, sua nação destruída, numa situação em que Babilônia invadiu Judá e levou o povo escravizado, aqueles que eles não mataram, Jeremias tendo testemunhado tudo isso, né, ele pensa assim: eu preciso me lembrar daquilo que me dá esperança. E do que ele se lembra? Ele se lembra da misericórdia, ele se lembra da fidelidade de Deus que ele já tinha experimentado, para que ele se assegurasse. Então assim ele podia se assegurar de que o bem triunfaria no final, de que Deus traria coisas boas na terra ainda. Quem não tem experiência, gente, com a bondade de Deus, quem não tem experiência com a misericórdia de Deus, com a fidelidade de Deus, não consegue ter esperança das coisas eternas. Por isso você vai ficar deprimido aos poucos, se você não tiver essa esperança. Se você não tiver experiências com Deus, a tendência é você se deprimir com o tempo. Por quê? Porque as coisas que você tinha expectativa nessa vida, as que você alcançou, já alcançou e não pode alcançar mais. E aquelas outras que você não alcançou te frustraram. Enfim, você com o tempo vai ter situações em que você não poderá mais ter esperança, como eu já falei. Mas se você tem experiências com Deus, com a fidelidade de Deus, com o amor de Deus, então, com certeza, você tem esperança. Aquele que tem uma experiência com Deus, tem como ter esperança para a vida eterna. E a esperança da vida eterna é o que vai sustentar você em toda luta, em toda tribulação, e vai te dar força até o final da jornada. Por quê? Porque a esperança é a expectativa do bem futuro. E a expectativa do bem produz alegria e vai sustentar você e vai derrotar toda a tristeza, toda a depressão e todo o mal. Eu gostaria de orar por você agora. Gostaria de orar esperando e desejando que você tenha entendido isso. Que ter esperança é algo que só pode acontecer se você tiver confiança no Deus bondoso. Se você tiver confiança em Jesus. Se você tiver confiança na palavra dele. E eu quero orar para que você, tendo experiências com Deus, possa ser cheio de esperança. Nesse tempo em que tanta gente, e não é de se admirar, gente, que o suicídio está crescendo tanto no mundo. Porque as pessoas, abandonando Deus, estão vivendo em função do agora. E por isso, elas vão perdendo toda a expectativa de coisas boas para o futuro. Porque elas vão vendo que a realidade da vida é triste, é difícil, é ruim.
E se você não tiver com Jesus experiências da bondade dele, do amor dele, dos milagres dele na tua vida, você cada vez vai ser derrotado pelas situações que vão produzir tristeza e desespero. E eu quero orar por você, para que você tenha esta esperança, a esperança em Jesus, a esperança da vida eterna, a esperança de que coisas boas lhe acontecerão, como disse o profeta Jeremias. Quero trazer à memória as coisas que eu já experimentei com Deus, a sua misericórdia e a sua bondade e a sua fidelidade, porque isso vai me dar esperança. Você quer orar comigo agora? Te convido a esta oração agora em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por tua palavra, por esta oportunidade que nós temos de meditar na esperança que Jesus teve ao vir ao mundo e sofrer por nós, porque Ele sabia que o Senhor transformaria o sofrimento e a dor em coisas boas, e que o Senhor aceitaria o sacrifício e que nós poderíamos ser salvos. Obrigado, Deus, porque o Senhor mesmo nos dá o supremo exemplo de esperança em Jesus. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora, para que nós possamos, cada um que está nos acompanhando agora, possamos ter experiências deste amor, desta bondade, desta fidelidade do Senhor, que nós possamos ver como o Senhor é bom, e, ó Deus, assim o nosso coração possa descansar, ó Deus, na Tua bondade, e nós possamos ter a certeza de que as coisas mais importantes que nós podemos experimentar, nós vamos experimentar contigo no dia a dia e na eternidade, de que nós podemos esperar em Ti para sempre, e por isso o nosso coração pode ficar alegre, e a alegria do Senhor é a nossa força, assim nós podemos enfrentar tudo. Pai, que a mão do Senhor abençoe este que nos acompanha, abençoe esta família que está nos ouvindo, e que o Senhor possa conceder a verdadeira esperança, que derrota toda tristeza e todo mal a cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida. Graça e paz, povo de Deus, vamos falar um pouco agora de oferta. Eu não sei, apesar de ser um livro conhecido, eu não sei para vocês, mas esse capítulo fala bastante comigo, João 3,16, relacionado à oferta, que acredito que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu disse, eu não sei para vocês como isso fala, mas para mim, aqui é o maior exemplo de oferta. O Senhor Deus, Ele nos ofertou o que Ele tinha de mais precioso, o que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho, para que pudéssemos ter o nosso bem mais precioso, que não é um bem material, não é dinheiro, não é uma casa, um carro, e sim a nossa salvação. E Ele nos pede tão pouco, eu acredito, eu penso assim, que Ele nos pede tão pouco em troca disso, tudo que Ele fez e o que Ele continuará fazendo pelas nossas vidas, Ele tem nos pedido, porque na verdade Ele não quer o nosso dinheiro, Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele quer realmente sondar os nossos corações, saber da nossa obediência, do nosso compromisso, da nossa fidelidade, para que a partir daí Ele possa realmente derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, seja fiel, seja obediente a Deus, honre os seus compromissos, que eu tenho certeza que Ele irá te abençoar. Amém? Vamos orar e agradecer e entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, te agradecemos nesse momento, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de oferecer os nossos dízimos e as nossas ofertas e mostrar a nossa fidelidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos que está em casa assistindo, que possa derramar chuva de bênção sobre a vida deles, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, você pode, lembre que você que está em casa, você pode fazer aí o seu depósito, sua transferência, o seu Pix. Aqui vai estar aparecendo aqui embaixo todos os dados bonitinho da conta bancária do Pix, para você estar podendo fazer daí da sua casa a transferência do seu dízimo e da sua oferta. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe.
Aleluia! Precisamos sempre estar com os nossos olhos voltados para o Senhor, pois é Ele quem nos dá esperança. E os nossos avisos são: Live Kids, terça-feira às 19 horas, online aqui no nosso canal do YouTube. E quarta-feira, reunião de casais presencial aqui na Igreja Missionária às 19h30. Um recado também aos nossos jovens: todo sábado estamos tendo nosso hype às 19h30. Você não pode ficar de fora. E domingo, como vocês já sabem, o nosso culto presencial e online às 19 horas. Foi um prazer ter você aqui com a gente essa noite. Boa noite e até domingo que vem.